Eu comecei o meu percurso artístico aos 17 anos, já vão lá alguns anos, muito sempre virado para o teatro infantil, que durante muito tempo em Portugal sempre foi visto como algo menor, mas que entretanto as coisas estão-se a alterar e ainda bem, porque é importante que as crianças e os jovens, essencialmente os jovens, tenham acesso à cultura e é preciso educar desde tenra idade. Depois, entretanto, desviei um bocado o percurso, formei-me em animação sociocultural, mas sempre fazendo ao mesmo tempo alguns cursos de formação, na Casa do Artista, nomeadamente, e depois, anos mais tarde, trabalhei no extinto Teatro Rápido como assistente de produção, também fiz lá 2 projetos. Fui fazendo também alguns trabalhos com companhias completamente independentes, projetos completamente independentes que não continuaram, mas muito movidos principalmente pela vontade, até que eu decidi e sentia já imensa falta da formação, que é fundamental, ainda que as tábuas te deem experiência, mas a formação é fundamental. E então fui para a ACT, para a Escola de Atores, onde estive 3 anos e fiz a minha formação, ao mesmo tempo sempre trabalhando em teatro. Até que surgiu em 2020, mesmo ali na MUS, a vontade de criar o Teatro Bravo. E tu, minha querida? Meu querido. Epá, então, começo não com 17, tu com 17, eu talvez um bocadinho antes, tinha 15, eu fiz o profissional de teatro na escola secundária Dom Pedro V, fiz o profissional, acho que foi o segundo ano daquele curso, portanto quase que fui estrear o curso, o segundo ou terceiro ano, portanto, tinha estreado praticamente o curso, era uma coisa recente, tirando no Teatro de Cascais, ali na Dom Pedro V era recente, portanto fiz com 15, acabei depois. Tive nesse período a sorte de ter tinha um estágio integrado no curso e tive a sorte de estar numa série de projetos envolvida no Teatro da Trindade, que me acolheram, quem agradeço muito, não é? Porque tive ali uma oportunidade de trabalhar com uma série de criadores muito importantes. Tive com o Tiago Torres da Silva, que foi o primeiro projeto em que eu me estreiei, tinha 2 deixas no espetáculo, fazia a parte da contra-regra e depois entrava para fazer um personagem de um coro, aquilo era um espetáculo era um musical tradicional, com músicas tradicionais, tinha um elenco incrível na altura, tinha o Carlos Mendes, Lourdes Norberto, estreiei-me com eles, ainda não tinha 16, acho eu. E ainda no Teatro da Trindade tive a oportunidade de trabalhar com o Joaquim Benite também. Tive ali a sorte de ter uma série de malta com quem eu tive a sorte de trabalhar. Depois tive um ano em História da Arte, em Letras, antes de entrar no Conservatório. E depois entrei na Escola Superior de Teatro e Cinema, formei-me. E pronto, terminei lá está a questão das datas, não é? O que nós falávamos, esta coisa de não ter cronologicamente aqui as datas, é uma questão de pensar. Mas pronto, terminei acho que isto é uma vergonha não saber isto. Não é nada. Terminei, faço parte de uma companhia que surgiu, malta com quem eu tive a oportunidade de estar na Escola Superior de Teatro e Cinema, que é a Bruta. Portanto, saímos para criar a Bruta e, entretanto, trabalhei numa série de companhias, entre elas uma companhia de teatro infantil, onde tive a oportunidade de conhecer o Rafa. Infanto-juvenil, portanto, não é uma companhia que faz só espetáculos infantis, faz espetáculos infanto-juvenis, portanto, a partir dos programas nacionais de leitura, faço espetáculos a partir do Programa Nacional de Leitura, de obras que são dadas e lecionadas nas escolas. Tive 2 anos ou 3 na Arte de Encantar, posso dizer,
que agora não se chama Arte em Cantar, tem outro nome, tem Instantes de Aplausos, mas pronto, é com o mesmo fundador da Arte em Cantar. Eu tive a oportunidade de conhecer o Rafa e pronto, e surgiu e ficámos muito próximos, mesmo pessoalmente, como amigos, e sempre com uma vontade de começar qualquer coisa. E pronto, e o Rafa começa sem mim, este Teatro Bravo, com uma grande amiga dele, que também é atriz, a Francisca, e pronto, e depois convidou-me para fazer parte aqui do Bravo, e pronto, e aqui estou. Surge com a vontade de querer criar uma manifestação em palco, fazendo uma reflexão de tudo aquilo que estava a acontecer entre o ano 2020 e 2021, em que começa toda esta convulsão mundial e que está tudo muito em ebulição, se bem que já não está assim tanto em ebulição, já acontecem coisas a desenrolar-se na prática. E como a Maria disse, primeiramente eu fundei a companhia com a Francisca, e nós mesmo em confinamento fomos sempre falando muito das nossas angústias e aquilo que nos preocupava, não só a nível mundial, mas também pessoal. E ficámos, acho que, mais atentos àquilo que acontecia no mundo. E também aqui em Portugal. E é isto, senão, quando acontecem as eleições presidenciais e temos um candidato que fica em terceiro lugar, pela primeira vez, um candidato de extrema direita ao fim de quase 50 anos do fim da ditadura. Algo inédito volta a acontecer, o que nos preocupou e questionámos muito o porquê. E entretanto estamos prestes a estrear a Magdalena, bom, não só em Portugal, como também no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa toda. E estamos prestes a criar a Magdalena. Surgem as eleições legislativas e há um crescimento, e há 12 ou 11 lugares ocupados por uma extrema-direita. E o espetáculo estava a ser construído, ganhou ainda mais força por esse acontecimento. E portanto foram estes os motivos: pandemia, precariedade, movimentos de extrema-direita, e assentes em conceitos de liberdade, conhecimento, democracia. Começámos a discutir o que é que tudo isto era. E resolvemos ir para a rua, digamos assim, e falar com pessoas e tentar perceber que movimentos é que estavam a surgir e para onde é que as pessoas queriam caminhar. E houve um grupo de pessoas que surgiu e que muito simpaticamente e de forma muito disponível deram-nos o seu testemunho, e nós utilizámos esse testemunho para pô-lo em palco numa forma de manifestação. Manifesto. Memória e liberdade são palavras-chave deste espetáculo. Eu acho que a Maria pode falar também disso, porque está na pele dela. Eu já entro depois desta parte toda de campo ser feita, não é? Não era eu que ia fazer o espetáculo, era a Francisca. A Francisca depois não conseguiu, teve questões pessoais que a impediram de fazer o espetáculo, e eu entro sempre muito presente, não é? Na mesma, apesar de não fazer parte do Bravo, e de não estar dentro do projeto, mas sempre muito perto do Rafa e sempre muito em contacto com isto, não é? Sempre muito também curiosa, como amiga como amiga e profissional, claro, mas aqui muito como amiga ainda nesta fase, até com as tuas inquietações, se isto faz sentido, se não faz sentido, isto, será que é, como é que é, porque é normal, não é? À medida que se vai construindo, ainda por cima, ele, neste caso tu, que estavas altamente dentro, não é? Que escreves, que encenas, que foste tu, portanto, isto inquietou-te e foste tu para o campo, foste tu procurar pessoas, foste tu escrever o espetáculo, foi ele ter as ideias todas, portanto, esta coisa de estar muito dentro, havia também uma necessidade aqui de, pá, eu preciso aqui
preciso aqui de ajuda para perceber se isto é claro, se isto, não é? Se isto vai chegar aos outros da maneira como eu quero que chegue. Portanto, sempre fiz mesmo desde o princípio muito parte, apesar de longe, sempre parte um bocadinho deste processo, não é? De criação do texto e destas inquietações à volta deste espetáculo. E pronto, pá, e depois fazer o espetáculo é um espetáculo muito duro de se fazer, porque é muito físico. São 4 testemunhos de 4 mulheres. Esta coisa do feminino aqui, são 4 personagens femininas, não é? Feitos por uma mulher. Esta questão do feminino é uma coisa interessante também que tu quiseste pôr no espetáculo, fazer questão de que o espírito feminino fizesse parte deste espetáculo, porque desde sempre foi algo... o feminino sempre foi visto como sendo algo muito frágil e tendo que ser também muito recatado no seu comportamento, modo de estar, socialmente, politicamente, e então fiz sempre questão que fosse uma mulher e a determinado ponto que só existissem vozes de mulher neste espetáculo. E perguntavas se memória e liberdade fazem parte deste espetáculo. Sim, porque vamos buscar muito daquilo que foi para pensar o que é e o que poderá vir a ser. E liberdade porque pensamos na privação da própria, através das palavras da Fernanda Neves, que nos emprestou o seu testemunho, para percebermos como é que era ser contra um regime ditatorial imposto, como é que se vivia, mas o que é que se podia fazer para estar aí contra, sofrendo e acarretando todos os riscos que isso implicava. Desejo para o teatro. Eu desejo mais generosidade eu desejo mais generosidade uns com os outros, não é? O meio. Eu incluída, não é? Todos incluídos. Eu acho que ainda hoje estávamos a falar, acho que falamos sempre todos muito sobre o estado em que as coisas estão, não é? Onde é que nós estamos, onde é que a cultura está, como é que, não é? Onde é que nós estamos? E eu acho que isto passa muito por quem está cá dentro, não é? Quem aqui está. Eu acho que se houver, se as vozes protagonistas do teatro em Portugal vierem dar a mão a quem está aqui a começar, não é? Quem se está a emergir. Eu não quero ser injusta, porque há muita gente que o faz de forma muito espontânea e muito generosa, mas acho que se houver esta vontade de juntos caminharmos para qualquer coisa, eu acho que as coisas... portanto, o meu desejo para o teatro é, de facto, mais generosidade. Eu não sei se a palavra é generosidade, mas mais divulgação do teatro, de todas as estruturas. Acho que existe pouca divulgação e todos nós sabemos do potencial que a televisão, por exemplo, ainda tem. E não utilizar esse potencial para falar-se cada vez mais de teatro, mas sim falar só daquilo que é feito dentro da televisão para os que estão na televisão e para os que estão em televisão e só sim. Isso. Quer dizer... Acho que dirias que fosse empatia, mais empatia. Não acho que seja empatia, é mais apoio na divulgação, não sei, é isso, é apoio na divulgação e na criação também. Não, e de olhar para o coletivo artístico, as estruturas, não, neste caso não as estruturas aqui de teatro, mas estas estruturas, olharem para o meio, para os artistas em Portugal de outra forma que não têm olhado. E curiosidade. Que não têm olhado, não é? Curiosidade que não existe. Eu acho que respeito também.
neste caso. Respeito. Talvez. Curiosidade, respeito, generosidade e divulgação.